Bom, e a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre investimento. Nesta quinta-feira, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA, tem a sétima edição do leilão virtual das fazendas HE, em oferta Moares. E para falar sobre todo esse leilão e também a oferta desta quinta-feira, estou aqui com o Júlio César, um dos promotores do evento. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Renata. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Conta pra gente sobre essa oferta de quinta-feira. Vai ser um leilão bem diversificado, Renata. A gente está ofertando 47 lotes, sendo dentro deles 13 animais domados, tá? São 11 mulas e 2 burros. Temos também 7 animais a ponto de doma. Vamos ter égua com burro ao pé, burro e mula ao pé, são 10 lotes. 4 jumentas, sendo uma jumenta parida de fêmea, uma jumenta russa. Então tem bastante novidade, bastante coisa boa nesse leilão. E para esse leilão tem algum destaque? Tem, eu pedi para separar alguns lotes aí, o lote 2, o lote 10, né, que é uma mula muito linda, né, é uma mula pampa, com pelagem exótica, muito mansa. Lote número 2? Isso, esse é o lote 10, tá? É uma mula chamada Jacutinga, uma mula muito boa, tem um futuro brilhante aí pela frente, nova, mula comprida, boa de cabeça, né? Tem o padrão da raça, cabeça seca, orelha muito bem plantada, e já expressa já um andamento muito cômodo, né? Você olha assim, você já imagina, né? Uma mula marchadeira e de pelagem diferenciada. É o que a gente vem hoje na nossa seleção, colocando. São 9 anos de seleção, isso, né, 9 anos de seleção. Quais os critérios utilizados pela fazenda? Andamento, morfologia, pelagem, ao lote 2 que eu te falei, pelagem, andamento, né, índole, que é muito importante. Um animal com uma boa índole dá menos trabalho para o domador, a gente não precisa ficar, hoje com essa doma racional, não precisa ficar judiando, batendo. Então é uma doma que exige também uma boa índole para que seja um bom conjunto. É o que o produtor procura, né? Isso, é o que procura. Porque hoje em dia tem animal para trabalho no campo, animal para uma longa cavalgada, outra é cavalgada para dentro de cidades que o pessoal faz, então cavalgada curta. Então tem para todos os gostos, né? Animal de prova de marcha, animal de laço comprido, team rope. Então hoje o Moar, graças a Deus, está crescendo bastante. Então tem vários esportes que está sendo usado esse animal. O que chama mais atenção, as características desses animais, Júlio? Então, Renata, vai de gosto, sabe? Eu estava falando hoje com o Adriano, com o Eduardo, tem clientes para todos os gostos. Por exemplo, você pode gostar de uma mula igual a essa daí, né, que passou agora, uma pintada. Esse daí é um burro também que me agrada, né, com uma pelagem tordilha. Aí chega o Eduardo para mim e fala, não, Júlio, para mim tem que ser mula lazã. O Adriano tem que ser preta para mim, entendeu? E todo mundo quer andamento, né, que é um animal cômodo, ou seja, para trabalho, ou para grandes cavalgados, ou curtos cavalgados, até para uma mulher andar é mais confortável, um animal de marcha picada, ou marcha batida. Então tem todas essas, vamos dizer, essas características que a gente agrega no animal. Outro animal de pelagem diferente, e esse animal é o ponto de doma, é uma mula. Então, exemplo, você tem o domador de sua preferência. Você fala assim, eu gostei desse animal e eu quero que ele deixe bem mansinho, do meu gosto, já conheço ele, então eu vou comprar esse animal e vou levar para ele. Então a gente está disponibilizando também alguns animais que é a ponto de doma. Então para essa quinta-feira tem para todos os gostos? Tem para todos os gostos nessa quinta-feira. Pode ficar ligado aí que vai atender. Quais as condições de pagamento? São 30 parcelas, né? Como de prática a gente faz o nosso leilão. São 2 à vista, 2 com 30 dias, 2 com 60 e mais 24 vencíveis a cada 30 dias. Tá? E tem o frete solidário para quase todo o país. O amigo pode estar ligando para mim ou acessando o nosso site que a gente vai disponibilizar a partir de amanhã os valores para todos os estados. Qual né? é o site? É www.fazendashe.com.br. Lá tem o catálogo, tem todas as informações dos animais. Todas as informações, vídeo dos animais, tem meu telefone, tem e-mail. E o mais importante, Renato, o pessoal não pode deixar para fazer o seu cadastro de última hora, porque aí não dá tempo, né? Não tem tempo hábil para a gente estar vendendo para eles, né? Que tem aprovação. Então, pelo nosso site também pode estar fazendo o cadastro. Tá certo. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa, faz um convite para o nosso telespectador. Gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, a participar conosco do nosso 7º leilão virtual, Fazendas HE, onde a gente está ofertando moares de domados, moares a ponto de doma, asininos, né? Jumentas, éguas com burro ao pé,
Então vai estar bem diversificado, contamos com a presença de vocês. Excelente oportunidade, né? Excelente oportunidade, pode acreditar. Certo. Obrigado pela presença, Júlio, e bom sucesso nesse leilão de quinta-feira. Agradeço, muito obrigado, Renata. Obrigado a você. Bom, vamos falar sobre previsão do tempo agora para a região centro-sul do país com Juliana Rezende. Vamos saber como ficam os índices de umidade do solo e se beneficiam as pastagens para os próximos dias. Durante os últimos dias, as chuvas mais fortes ainda seguiram concentradas entre a região sul, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Isso ainda manteve os índices de umidade do solo mais elevados nessas áreas. Agora, nos próximos 5 dias, o avanço de uma nova frente fria ainda vai garantir chuva espalhada pelo centro-sul do Brasil. Só que as chuvas mais fortes vão ficar restritas entre Goiás e também Mato Grosso. As pancadas seguem significativas em grande parte da região centro-oeste e também do sudeste. Apenas na região sul é que a chuva já começa a perder intensidade, os acumulados já ficam menores, em torno de 15 milímetros. E no decorrer do segundo período, essa chuva ainda vai seguir fraca em grande parte da região sul, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Nessas áreas mais claras do mapa, o tempo firme vai voltar a predominar. E as pancadas de chuva ainda vão seguir persistindo nessas áreas entre Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, por conta da atuação de um canal de umidade. Mas no decorrer do terceiro período, a condição de tempo já vai começar a mudar no centro-sul, porque agora as instabilidades vão voltar a se concentrar de forma bastante expressiva no sul do Brasil. Acumulados podem ser elevados em torno de 70 milímetros entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. E as instabilidades vão perder força entre o centro-oeste e o sudeste. Pancadas muito fracas ocorrem na maior parte dos estados. Apenas no leste do estado de São Paulo e também no leste de Minas Gerais é que a chuva até ganha um pouco mais de intensidade e pode chover até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades vão voltar a se concentrar no sul do Brasil, de forma forte e também expressiva. Isso segue garantindo cenários otimistas para os pastos, mantendo bom potencial produtivo no sul do Brasil. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade.
Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. É o Virtual Trio de Qualidade, que coloca à disposição do mercado 80 reprodutores Nelore, com a realização da Central Leilões. As informações já no próximo bloco. Já voltamos. Pecuária BR de volta. Agora o nosso assunto é saúde animal. Você sabe controlar a verminose no seu rebanho? Veja algumas dicas do especialista da MSD Saúde Animal. Quando falamos de verminose, de controle de verminose, é necessário ter cuidado com as resistências, que nós temos a muitos produtos. Emerson, é fácil encontrar, vamos dizer assim, produtos que já perdem a sua eficácia depois de tantos anos aplicando vermífugo nos plantéis? Walter, infelizmente sim. Como você mesmo disse, a verminose é um problema já de muito tempo na pecuária. E infelizmente, como ele às vezes ele é ou esquecido ou relegado a um plano um pouco menor no controle estratégico e no pensamento do manejo da propriedade, muitos produtores passam a utilizar produtos no momento errado ou na forma errada, o que leva à seleção de cepas resistentes. Você trouxe até uma ilustração que mostra bem o que acontece. Vamos mostrar essa ilustração? Essa chamada seleção química, Isso. O que é isso? O que a gente quer mostrar é o seguinte, que num determinado momento inicial você tem os vermes que são sensíveis, então é o que a gente está mostrando como SS, e no meio da tela ali tem um que é um SR, que é um que já tem um gen ou uma tendência a ter a resistência. Quando eu uso o produto, eu mato todos os sensíveis, sobram os resistentes. Então, e aí conforme eu vou utilizando esse produto da forma errada ou em momentos errados, eu posso ir acelerando essa seleção, que eu vou matando os sensíveis e vou mantendo só os resistentes. Sobra ali a população resistente. Que aí eu chego num momento que o produto já não consegue mais controlar a verminose naquela propriedade. Aí é preciso novos produtos, investigação, investimento e aplicação de novo, porque já resiste. Aí quando tem a resistência, você não tem mais o efeito desse produto, você tem que buscar outras alternativas. Agora, qual é a alternativa que se tem para evitar a aceleração dessa resistência? Então, são alguns pontos, alguns muito importantes que a gente tem que relembrar, que não existe e nós não podemos ter a busca de um produto mágico. Não existe um produto que eu simplesmente aplico, viro as costas e acabou o meu problema. Esse produto ele tem que ser colocado dentro de um contexto e nós temos que identificar também a questão do ambiente, as fases dos animais. Não é necessário aplicar vermífugo em todos os animais da propriedade. Eu tenho alguns determinados momentos que são mais importantes, o período do ano, o tipo da pastagem. Então, quando eu junto tudo isso e faço um controle estratégico, eu busco essa questão de poder evitar a geração de cepas resistentes. Você trouxe algumas vamos dizer assim, alguns trabalhos, gráficos mostrando. Nós temos alternativa para controle de cepas resistentes. O que significa esse gráfico que você trouxe aí sobre verminose de bovinos? Esse gráfico, Walter, na verdade é o seguinte, como nós temos muitos produtos para o controle de verminose que já tem um certo tempo no mercado, o que nos sobra hoje, assim, no primeiro momento a gente não consegue visualizar o lançamento de novas moléculas, nós temos que trabalhar com moléculas que já existem. Então esse trabalho ele mostra claramente aqui a questão da geração da resistência. Na parte de cima do quadro, ele mostra o seguinte, se eu uso uma droga A ou a droga 1 e a droga 2, um ano ou um momento um depois a outra, eu vou mesclando isso, é uma forma alternada. Então ao longo aí de até 10 anos eu tenho uma alta quantidade de verme resistente na propriedade. Essas mesmas drogas e associo ela em um único produto, então se eu tenho um produto que é a associação, que é a junção dessas duas moléculas, ao longo de 10 anos essa resistência fica abaixo. O que isso quer nos dizer? Que a simples alternância do produto, eu posso, que é uma das técnicas que eu posso utilizar para tentar evitar, eu posso também levar à formação da resistência. Mas se eu uso um produto que é a associação dessas moléculas, mesmo que elas isoladamente não tenham efeito, quando eu tenho ela associada, eu tenho um ganho, eu tenho um benefício e eu consigo, inclusive, em situações de cepas resistentes, ter um resultado fantástico. Bom, qual proposta você tem para esse produtor que está enfrenta esse problema no dia a dia, que é a resistência na verminose? Existe uma estratégia, porque, como você disse, não tem produtos mágicos, né? Sim. E aí a grande questão, o grande ponto é o que você falou, é a estratégia. O que nós vamos fazer? Hoje o pecuarista tem que voltar a pensar na verminose
como um problema que ele tem na propriedade e que ele tem que enfrentar. E como um problema, ele tem que buscar as alternativas. Então, quais as fases de criação... Tem que conviver com ele, na verdade. Tem que conviver com ele. Inclusive, um dos métodos de controle, fala exatamente... A gente sabe que animais adultos têm uma... Não dá para dizer uma resistência, né? Mas ele sente menos a verminose, então não necessariamente você precisaria vermifugar animais adultos. Eu digo não necessariamente porque em determinados momentos você pode pensar sim em vermifugar, por exemplo, uma vaca no pós-parto, porque eu sei que a imunidade dela cai e ela fica mais sensível a ter verminose e ela pode contaminar o bezerro. Então eu posso, mas de linha geral eu não preciso vermifugar o adulto. E esse adulto ele pode gerar e manter uma cepa de verme que é sensível ao tratamento que eu vou fazer. Então isso é uma estratégia. Então, eu tenho que pensar no momento quais produtos eu vou utilizar e, para isso, a gente também tem que fazer alguns testes, como o OPG, que é fazer a avaliação da carga de verminose que eu tenho no plantel e, inclusive, a gente pode repetir isso e determinar qual produto que tem um resultado melhor. Que é esse exame de acompanhamento, na verdade. Eu posso acompanhar e aí eu tenho um melhor controle da verminose na propriedade, utilizando esses produtos, por exemplo, que tem uma associação de moléculas, que aí eu vou ter um resultado melhor. Né? Um exemplo clássico, por exemplo, a ivermectina e a abamectina são produtos muito utilizados no controle, né? Que são vermífugos. Eles, isoladamente, em grande maioria das propriedades, já têm um alto grau de resistência. Mas existe um produto que é a associação da iver com a abamectina, que consegue quebrar essa resistência e ter um resultado fantástico. Bom, eu não sei se você quer ressaltar mais alguma coisa para o pecuarista que enfrenta aí problemas com verminose. O que você gostaria de deixar como recado agora? Tem até uma imagem, não sei se dá para a gente colocar, que mostra os benefícios que você tem quando você faz o controle da verminose. Você tem uma série de ganhos, né, que para o pecuarista o que ele mais vê, ganho de peso. Por quê? Como a verminose me tira alimento do animal, ele vai ganhar menos peso ou vai produzir menos leite. Então isso em benefício vem nisso. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, quem trabalha com cria. Se eu faço um bom controle de verminose, as minhas novilhas chegam ao peso de inseminação mais rápido. Então, eu tenho uma série de ganhos no controle da verminose e, por isso, a gente tem que enxergar ele como um problema importante e que tem que, sim, buscar estratégias do seu controle. Bom, você acaba de ouvir o Emerson Botelho, ele é gerente de produtos da MSD Saúde Animal. É preciso controlar a verminose e há vantagens mesmo em ter... vamos dizer assim, acompanhamento rigoroso e estratégias para controlar a verminose no rebanho, é isso? Correto. Nós temos grandes ganhos e a gente tem que pensar sempre nisso. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Bom, e depois de muitos debates e negociações entre a Câmara e o Senado, foi finalmente votado na Comissão Mista do Congresso o texto final da medida provisória que altera as regras para o pagamento das dívidas do Fundo Rural. Veja o que mudou na proposta na reportagem de Eudacil Canepa. A aprovação do projeto garante o cancelamento de 100% das dívidas, como juros, multas e parcelamento em até 4 vezes. Com o novo projeto de lei, o prazo de adesão se estende para 30 de dezembro. Na verdade, o governo brasileiro tem que compreender que a quantidade de incentivo dado aos grandes adquirentes durante todo esse tempo também acabou trazendo um prejuízo enorme aos pequenos e médios. Nós estamos, quando se fala dessa dívida, não adianta pensar apenas numa JBS ou nas grandes empresas. Você tem que pensar na pequena e média, aquela regional, aquela que agora vai salvar o Brasil nesse momento de crise. Então, quando você não dá a ela essa opção, uma pequena planta frigorífica, hoje, média, está devendo hoje, já com desconto de juros e multa, uma média de 80 milhões de reais. Então, o que o Brasil prefere? Sangrar esse frigorífico, quebrar ele de vez ou incentivá-lo a gerar emprego? O Brasil agora precisa de emprego. Então, se não incentivar essa planta frigorífica a funcionar, ela que já está tão maltratada pela política brasileira, automaticamente vai piorar a situação no Brasil. A relatora da medida provisória está preocupada com o tempo para a aprovação do relatório. Temos que votar nas duas casas, e esse é o grande problema, até dia 28 de novembro, porque senão ela perde a eficácia, ela caduca. Nós temos que debater, nós temos que aprovar esse relatório, eu espero que ele seja aprovado, né, e levá-lo à Câmara, que tem 7 medidas provisórias ainda na frente para serem votadas, com uma semana de feriado na próxima semana. Então, quer dizer, nós temos aí que trabalhar, nós estamos trabalhando com um tempo curtíssimo para que essa medida provisória prospere e tenha a eficácia que o setor produtivo brasileiro precisa.
A oposição pediu vistas para discutir mais o assunto. Porque a relatora apresenta apenas 5,4 bilhões, o que eu ouvi é que pode chegar a 18 bilhões, e porque nós não concordamos que se quebre a Previdência, e na verdade é o não recolhimento à Previdência, e aí depois vão privatizar a aposentadoria dos nossos agricultores familiares. E nós não concordamos em dar anistia para os grandes proprietários desse país, e principalmente num período onde o Temer precisava de muitos votos. Odacil Canepa para o SBA. Bom, e na tarde de hoje, o relatório da deputada Tereza Cristina foi aprovado por 17 votos a 2. Agora ele retorna à Câmara Federal para ser votado em plenário. Se aprovado, vai à sanção do presidente e, finalmente, vira lei. Bom, vamos mudar um pouco o nosso assunto. Vamos falar sobre balança comercial que, segundo dados do MDIC, em outubro teve superávit de 5 bilhões de dólares. No acumulado de janeiro a outubro, foi mais de 58 bilhões de dólares. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias. Desempenho dos produtos do agronegócio foi excelente. Olha, Renata, boa noite. Boa noite. O desempenho dos produtos que o senhor e a senhora produzem é o que segura a economia brasileira. Dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil, 8 são do campo. 8 são do campo, apenas 2 não são, petróleo e minério de ferro. Ou seja, o agronegócio é um destaque, né? É destaque nisso, é o que gera emprego, o que ativa a economia, o que coloca alimentos na mesa do brasileiro por um preço acessível, de boa qualidade. E as exportações nossas, olha os números que nós estamos ali. A gente destacou alguns. Primeiro, longe de qualquer outra coisa, é a soja. A soja, nós estamos com 63,6 milhões de toneladas exportadas. Isso gerou um faturamento de quase 24 bilhões de dólares. É extremamente significativo isso aí. A soja hoje é no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Nós temos soja sendo agora em fase de colheita agora no Hemisfério Norte, que é o Amapá, os estados mais para o norte do país. E a soja é o carro-chefe. Então, porque não é só o grão, isso aí é o grão, 63,6. Temos o farelo de soja, que gera mais 3 bilhões e meio de faturamento, e temos o óleo de soja também. O segundo produto agropecuário, é o açúcar. O açúcar, no caso, nós estamos falando Pode pôr a tela de novo para a gente? Voltamos com a tela. O açúcar, ele tem... Esse é o açúcar VHP, o açúcar escuro, que é destinado à exportação, mais o outro açúcar, que é o claro, que ele dá uma total de alguma coisa por volta de 9 bilhões de dólares. Quase 20 milhões de toneladas. 7,8 é só o açúcar VHP. O frango é um outro produto que das carnes é a que mais fatura em termos de valor. Quase nós 4 estamos falando bilhões. 4 bilhões, isso de janeiro a outubro. Ele vem num processo de recuperação. No primeiro semestre, nós já comentamos aqui a dificuldade que ocorreram com o negócio daquelas operações malfadadas de carne fraca, etc., que atrapalharam as exportações. E depois o mundo inteiro confirmou que o nosso frango tem uma qualidade excepcional. Então, o frango vem com 3,9. Depois vem a carne bovina congelada com 3 bilhões e meio de dólares. Nós vemos também o mesmo problema. No primeiro semestre houve uma queda e, posteriormente, houve uma recuperação. Nós estamos falando hoje em exportações acima de 110 mil toneladas mês de carne bovina. E o 10º produto é o milho. Milho, né? O milho nós estamos já com 21,7 milhões de toneladas. É importante que ocorresse isso, porque o milho estava com preço muito depreciado. Mato Grosso vendeu-se milho a 12, 13 reais. Isso não paga o custo de produção. Isso é ruim para a cadeia. Porque nesse ano está barato, ano que vem você não tem há um desestímulo no plantio, ou por uma questão climática, o milho cai a produção, você acaba voltando a pagar um preço muito alto. O importante é que a cadeia tivesse uma certa estabilidade, que fosse bom para o produtor de milho e fosse bom para o produtor de frango, de suíno, de leite. Qual a importância desse reflexo positivo, desse desempenho das exportações no Brasil? É o que segura a economia brasileira. Nós temos hoje, nós não estamos sofrendo risco cambial, não houve uma disparada do dólar, apesar de toda a confusão política no Brasil.
é o superávit comercial. E outra coisa, quando o mundo inteiro olha o Brasil pela magnitude, nós somos o primeiro em soja, somos o primeiro em açúcar, somos o primeiro em frango, nós estamos disputando com a Índia o primeiro em carne bovina, nós somos o segundo. Gera competitividade. Então também, mostra ao mundo inteiro que o Brasil tem condições. Tá preparado. O Brasil dominou uma tecnologia de produção tropical de forma que poucos países do mundo conseguem fazer o que nós fizemos. Nós temos 2 safras por ano na grande parte do Brasil, ou seja, o produtor de soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira, ele planta a soja agora, está com a soja em desenvolvimento na maior parte do país, e depois colhe a partir de janeiro e entra com milho. Aí ele fica, em alguns casos, você tem, além do milho, você tem a braquiária que está junto com o milho. E a partir de julho você tem pastagem para o gado. Você tem 3 safras praticamente no ano. Isso nenhum outro país do mundo tem condição de fazer. O senhor e a senhora, que são produtores, conseguem fazer. Então o Brasil deve muito ao agronegócio. Esse superávit, grande parte dele é devido aos produtos agropecuários. E não é só a exportação, nós estamos falando de exportação, mas qual é o país do mundo que consegue comprar 1 quilo de arroz por 50 centavos de dólar? O Brasil consegue. Qual é o país do mundo que 1 quilo de feijão custa 80 centavos de dólar? O Brasil tem. Quando uma carne boa, bovina, você compra com equivalente a 5, 6 dólares por quilo. Ou seja, você vê um país que tem condições de atender a população brasileira, 205 milhões de brasileiros, 205, 208 milhões de brasileiros, e você gera excedente exportável. Ou seja, quando você olha o Brasil daqui para frente, cada vez mais o mundo inteiro vai depender do Brasil. O Brasil vai ser o grande fornecedor de grãos, o grande fornecedor de carne, seja bovina, suína, de aves, peixe é algo que também o Brasil tem um potencial fantástico. Nós temos um verdadeiro mar de água doce nas represas das hidrelétricas brasileiras, que infelizmente demorou tanto tempo para haver uma regulamentação, mas hoje está ocorrendo e o Brasil também vai deslanchar. Graças ao trabalho do senhor e da senhora. Pode bater no peito, nós carregamos, vocês carregam a economia brasileira nas costas. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho. Obrigada. Bom, agora vamos falar sobre feira. Acontece até o próximo domingo a maior feira indoor de agricultura e pecuária em Toronto, no Canadá. Sara Kirchhoff esteve lá e traz os destaques para a gente. Olá, Sara. Olá para você, olá a todos que nos acompanham aí no Brasil. Bom, o Canadá possui o 10º maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 12 milhões de cabeças de gado de corte. E o país também vem investindo em genética para melhorar a qualidade do gado e aumentar a produtividade no campo. E o que há de melhor da genética animal está sendo trazido aqui para a Royal Winter Fair durante esses 10 dias de evento. Sobre este assunto, eu conversei com o diretor de bovino de corte da CEMEX, Miles Imercake, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Um dos desafios que nós enfrentamos, por ser um país pequeno em termos de produção de gado de corte, é o fato de precisamos dedicar à produção de carne de qualidade e não de quantidade no mercado mundial. Diferenciais da carne canadense no nível mundial é a qualidade de carne que temos a habilitar e de produzir para restaurantes de alto nível. Nós queremos pegar essa característica de qualidade e poder fornecer para países como o Brasil. É isso que nos distingue de outros países. São os programas de cruzamento, usados por nossos produtores, a genética que eles selecionam e as características que eles selecionam, que são da mais alta qualidade, o que nos coloca numa situação diferenciada no mercado. Esse foi então Miles Imercake, que é o diretor de bovino de corte da CEMEX, que também está presente aqui no evento na Royal Agriculture Winter Fair. De Toronto, Canadá, Sara Kirchhoff para o SBA. Tá certo, e falando ainda em genética, meu parceiro Jorge Zardan também está em uma das feiras no Canadá, Supreme Dairy Show, que acontece na província de Quebec. Ele visitou um dos laboratórios da CEMEX. Acompanhe. Eu estou em um dos laboratórios da CEMEX, no Canadá. É aqui o único laboratório dos que estão aqui no país que faz o controle de qualidade do sêmen sexado e também do sêmen convencional. Nessa série de reportagens que nós estamos preparando, numa viagem do grupo CEMEX pelo Canadá, nós vamos
conhecer detalhadamente as novidades no controle de qualidade do sêmen que você importa aí do Brasil. As novidades aqui no programa Pecuária BR. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial com informações e na volta informações do leilão que você acompanha hoje à noite a partir das 8h30 horário de Brasília. É o leilão Trio de Qualidade que coloca à disposição do mercado aí 80 reprodutores Nelore com a realização da Central Leilões. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Juliana Rezende tem os destaques. As áreas de pastagens da metade norte do Brasil vinham sendo beneficiadas, mas principalmente as que ficam concentradas nessa faixa mais a oeste da região norte. Agora, nessas áreas, tanto em amarelo como também em laranja do mapa, a disponibilidade hídrica do solo vinha declinando. Agora, no decorrer dos últimos dias, é que novas áreas de instabilidade conseguiram avançar por esses estados e aí voltaram a garantir melhores cenários para as áreas de pastagens, porque essas instabilidades tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. No decorrer dos próximos dias ainda vai ter chuva forte. Essas instabilidades seguem persistentes agora entre o interior do Nordeste, Tocantins e também o estado do Pará. E os acumulados seguem elevados, podendo alcançar até 70 milímetros. Já no decorrer do segundo período, essa chuva já vai começar a perder intensidade. Ainda não vai cessar de vez, vai ter previsão de acumulados de até 30 milímetros em grande parte do interior da Bahia, Tocantins, o estado do Pará e na maior parte da faixa oeste da região norte. Pancadas expressivas, podendo alcançar de 30 até 50 milímetros nessas regiões. Já no decorrer do terceiro período, essa chuva vai seguir perdendo intensidade. Aí agora o tempo mais seco vai voltar a predominar aqui no interior do Nordeste. Pancadas de chuva aqui nessas áreas, tanto do interior nordestino como também do estado do Tocantins, se tornam muito fracas e também irregulares e devem ocorrer intercaladas com dias de tempo mais seco, porque as instabilidades tropicais vão ficar concentradas agora nessa faixa mais a oeste da região norte, com acumulados de até 30 milímetros. Então, no decorrer dos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva forte nas áreas mais secas do Nordeste e também da região Norte. Só que essa chuva não vai ser persistente, principalmente a partir do início da segunda quinzena do mês de novembro, as chuvas já começam a perder intensidade e o tempo seco volta a predominar. Bom, e começa em várias regiões do país a estação de monta e muitos pecuaristas já se preparam, se planejam para o uso de biotecnologias. Exemplo disso, a inseminação artificial. Segundo a ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a expectativa para 2017 é ter mais de 10 milhões de vacas inseminadas no Brasil. Agora, já no primeiro semestre do ano, o mercado de sêmen bovino teve crescimento aí de quase 8%, 7,6% em relação ao mesmo período de 2016. Para falar sobre esses assuntos, eu estou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Sérgio Saldi. Obrigada pela presença, boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário da inseminação artificial no Brasil. Sim. Bom, nós estamos vindo aí de 2 anos um pouco mais difíceis, né, principalmente na pecuária leiteira. A pecuária de corte, ela vem em crescimento até 2016. 2017 foi um ano mais difícil, né? A gente já começou o ano com problemas relacionados à operação da Polícia Federal, depois veio a questão envolvendo o JBS, isso tudo afetou o mercado da carne, né? Já era esperado uma queda no preço de arroba em função do ciclo, né, da carne, mas foi muito mais intenso, né, com tudo o que aconteceu. Isso fez o mercado recuar um pouco. Eu acho que o momento agora, o pecuarista já conseguiu ter uma visão um pouco melhor do que o que é, né, a pessoa física da pessoa jurídica, separar essas duas coisas, né? Já há uma confiança maior em relação à estrutura da empresa, como JBS, que ela provavelmente vai continuar independente do que vai discorrer aí em relação aos seus proprietários, mas a empresa está sólida e continua atuando no mercado. Isso deu um pouco mais de fôlego, né? Houve uma recuperação e o que a gente percebe em relação ao mercado de genética é que o pecuarista está investindo.
né? Nosso sentimento agora, né, nos primeiros meses aí de início da estação de monta, volume de vendas de sêmen para pecuária de corte bem intenso, muitos negócios acontecendo também com os implantes, né, a questão dos protocolos de IATF, então a gente vê que o mercado está aquecido, pelo menos o mercado de genética se mostra aí bastante... Destaque agora no primeiro semestre para a pecuária leiteira. Né? Exatamente, então esse foi um reflexo, né, que aconteceu em função de um ligeiro aumento no preço do leite, já em final de 2016, início de 2017. O preço de milho e soja se mantiveram um pouco mais abaixo e houve essa, digamos assim, uma recuperação do mercado, né? Na verdade, esse crescimento ele é uma recuperação porque 2016 foi um ano muito difícil, com uma queda muito acentuada e agora recuperou. O que a gente costuma dizer é que o produtor de leite ele tem na sua fazenda uma reserva de sêmen ali que ele, na hora do aperto, ele deixa de comprar e usa o que está ali, mesmo que seja de um touro mais antigo. Essa reserva acabou e aí no início do ano ele precisou voltar às compras e abastecer o seu botijão. Foi o que aconteceu. E agora o pecuarista está investindo mais, está investindo nessa tecnologia, né? Qual a importância dessa ferramenta aí para os próximos anos? Isso é fundamental, né? Quando a gente fala de inseminação artificial hoje, não dá para pensar em não usar os protocolos de sincronização dos cios da vaca, onde fica muito mais fácil, né, você fazer uma programação ao longo de uma semana e no final de 9 ou 10 dias inseminar todas as vacas do mesmo lote, isso facilita muito o manejo. Na pecuária de corte, a gente acredita que hoje praticamente 90% da inseminação artificial que se faz no Brasil é usando a técnica de inseminação por tempo fixo, né, ou seja, a sincronização do cio. Na pecuária leiteira está em torno aí de uns 20%, 25% e a expectativa nossa é que vai crescer muito nos próximos anos, porque facilita o manejo demais. E como que se apresenta às indústrias agora nesse final do ano? Bom, em relação à indústria de genética, né, as empresas de inseminação artificial, a expectativa nossa na Asbia é de um ano, fechar o ano ainda em crescimento, agora com o início da estação na pecuária de corte. Vai ajudar ainda mais. A leitura que a gente faz da pecuária de leite é o que acontece no primeiro semestre e geralmente se repete no segundo, né? Talvez isso não se repita completamente, a gente teve um crescimento de quase 25%, né, no primeiro semestre, em função do preço de leite que está apresentando ligeira queda agora. Mas mesmo assim a gente entende que vai fechar o ano com crescimento em torno de 20% no leite. E se tudo der certo, na pecuária de corte também com crescimento, ou seja, vai ser um ano, do ponto de vista do mercado de genética, bastante positivo. Sérgio, para quem ainda não utiliza a inseminação artificial, qual é a vantagem, o que agrega para o produtor esse uso dessa tecnologia? São tantas vantagens que precisaria de um programa só para isso, mas vou tentar resumir e ser bem objetivo. Primeira coisa, sim, só vai ver vantagem quem controla. Né? E é fundamental, você ter um negócio e não controlar, ou seja, você não ter anotações, não saber o que se passa ali na fazenda, vai perder dinheiro. Então, o importante é manter um controle. O que vai se observar a partir do momento que se inicia um programa de inseminação artificial e o uso da tecnologia da inseminação artificial por tempo fixo? Redução do intervalo entre partos, redução de vacas vazias, né? Ou seja, entendendo que a vaca, como se fosse para a fazenda, entendendo que a fazenda é uma empresa, a vaca é a máquina que vai gerar o produto para essa empresa, né? O produto que essa empresa vai vender. Então, se é uma vaca de leite ou se é uma vaca de corte, ela tem que produzir um bezerro todo ano. Vaca que não produz bezerro todo ano é prejuízo. É custo para a fazenda, né? Ela tem que ter um bezerro no pé e um bezerro na barriga. Isso tem que ser constante, é uma máquina que está ali produzindo, né? Então, o que a gente consegue com o uso da inseminação artificial é melhorar o manejo da fazenda. Consequentemente, ao se iniciar um programa desse, melhora o manejo sanitário, melhora o manejo nutricional, porque você passa a olhar o gado com um olhar diferente, ou seja, não mais cuidadoso. Lucro, né, na fazenda. Não, o lucro é resultado de você ter uma boa gestão. Né? A inseminação artificial, ela meio que obriga o criador a ter uma boa gestão. E é fundamental. Né? A hora que você começa a notar, a hora que começa a observar o que está acontecendo na fazenda, começa o fazendeiro, às vezes, não ganha dinheiro, não é porque
o produto que ele está vendendo está mais barato, é porque ele perde muito. Né? O que se tem de perda numa fazenda é enorme, e a maior parte dessas perdas é por falta de controle. E a inseminação artificial leva a esse controle, ajuda a ter um melhor controle na fazenda. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Te falei que precisava de um programa só para isso. Inseminação artificial, eu agradeço a sua presença aqui oportunidade. no Pecuária BR. Obrigadão, viu? Muito obrigado. Bom, agora vamos falar sobre negócio. Vamos direto a Araçatuba, na Central Leilões, onde acontece hoje a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi, o trio de qualidade leilão que acontece com realização da Central Leilões. Vamos direto a Araçatuba com João Campo. Boa noite, João. Fala pra gente sobre essa oferta de hoje. Renata Ferreira que está de jornada dupla aí, né, Renato? O Zaidan está viajando, você está tocando o Pecuária BR sozinho aí, com muita competência, claro. Nós estamos direto aqui de Araçatuba, da onde logo mais, cerca de 1h30 mais ou menos, nós teremos o início de um grande leilão. Esse leilão que chama-se Trio de Qualidade porque trouxe o melhor de 3 plantéis, claro, além de seus convidados especiais, mas leilão que é alicerçado em 3 plantéis. Nós temos o seu Hugo Tosi, da Agromix, o Frederico Santos Oliveira, do Nelore F. Sol, e meu amigo Marcelo Strang, da Fazenda Tradição. Aliás, ele que está aqui e é o porta-voz agora nessa nossa participação desse trabalho. Marcelo, boa noite, prazer imenso contar com o trabalho de vocês e com os animais que vocês prepararam para nós podermos ofertar hoje à noite. Indiscutivelmente, eu acho que é a melhor oferta, pelo menos a mais bem apresentada, que a tradição já colocou, né, Marcelo? Os touros estão tinindo. Boa noite. Correto, os touros ficaram um tempo a mais esse ano no preparo para o leilão, então eles estão em excelente qualidade de acabamento, e eu acredito que agora, né, já começou as chuvas aí para todo mundo, eu acredito que ele vai chegar na fazenda de cada um dos seus respectivos compradores, e vai chegar já entrando no pasto, na vacada. Aí já tem uma imagem deles, ó. Essa é uma imagem geral que a gente fez lá. E Marcelo, um ponto que chamou bastante atenção, inclusive ontem eu estive aqui com o professor Bento, durante o leilão CFM, e no encerramento do leilão eu mostrei alguns lotes desse leilão que nós ofertaremos, e ele gostou demais dessa conformação de carcaça que está o gado de vocês, de uma maneira geral de todos os promotores do nosso leilão. E vocês usam uma composição de linhagem interessante, né? É basicamente linhagem Lengruber, né, Marcelo? Correto. Hoje, mais ou menos 80% do nosso gado aí, o sangue dele é Lengruber hoje. Lá atrás tem influência, lógico, de gado baiano, gado Tage, mas hoje a grande influência é de gado Lengruber. Estamos procurando hoje um gado mais precoce, mais grosso, vamos dizer assim, né, que oferece mais carne aí, um pouco menos de perna. Você pode ver que os touros estão bem perto do chão aí, torama pronta para servir, está em excelente qualidade. Eu acredito que o comprador vai ficar muito contente. E algo que chama atenção também no gado de vocês é que ainda tem uma pentadinha de Golias, às vezes, assim, né? Um freguês, alguma coisa. Sim, correto. Há uns anos atrás, aí, com o resgate de linhagem, uma linhagem que a gente nunca tinha usado ainda na fazenda, tinha sido a Golias. E a Golias, né, conhecida aí por ter uma carcaça muito boa, nós resolvemos usar. E agora, principalmente na segunda, terceira geração, a gente consegue ver um pouco mais de evidência de musculatura, e eu acredito que ele contribuiu muito nessa parte. E hoje, quantos anos tem o gado da família Strang de seleção, Marcelo? A criação começou em 52. 52 para 2002, são 65 anos. Correto. 65 anos focado. E outro ponto importante que eu gosto dessas seleções mais tradicionais, e elas têm as seleções hoje em dia mais tradicionais e que têm sucesso, é porque não se desvirtuaram do seu biotipo, da funcionalidade do gado, que lá atrás foi focada dentro da seleção. E esse é um ponto importante da seleção de vocês, da Fazenda Tradição, né, Marcelo? Nunca se deixaram ludibriar com pista, com nada disso, né, Marcelo? Correto. Meu avô foi comprador de boi gordo para Swift por muitos anos, e desde a época que ele começou a criar, ele sempre olhou pelo lado da carcaça e não pelo lado da pista, do lado de beleza, sempre pelo lado da funcionalidade. Então você pode olhar em pedigree aí nosso bem para trás, você não vai encontrar animais aí de pista, nada contra a pista, mas eu estou falando assim, que ele sempre usou animais que às vezes na época foram até desmerecidos, mas com um volume de carcaça bom, né, e sempre olhando o lado da carne, mais do que o lado da beleza, vamos dizer assim. Respeitando, é lógico, né, os parâmetros aí da BCZ, né, para estar dentro dos requisitos aí para poder receber o RGN, RGD e assim sendo.
E falando em fatores comerciais, só para destacar, nós trabalharemos em 30 parcelas hoje e teremos frete free para diversos estados da Federação Brasileira. Então hoje vocês vão levar uma torama dessa bitola. E aqui está o gado do nosso parceiro, esse é o gado lá do seu Hugo Tosi, que vai ofertar. Importante, todos os animais com avaliação genética pela Embrapa Geneplus, no caso da Tradição e da FSOL, né, Marcelo? Correto. Há quanto tempo vocês avaliam o gado com o pessoal da Geneplus? 2001, se não me engano. Então são 16 anos, né? 16 anos. O próprio Bitelo DS, da sua criação, liderou por muito tempo o trabalho da Embrapa Geneplus, ainda figura como um dos grandes touros. Hoje, já talvez nem mais um grande pai, mas um grande avô materno, né? Sim, o melhoramento é isso, é um grande avô materno. Ele consegue imprimir bem e isso passa mesmo para os netos. Acho até os netos aí, já estão em bisnetos dele também. Ele imprime muito bem essas qualidades que ele teve. E essa é uma imagem também lá do trabalho do seu Hugo Tosi, da Agromix, que vai ofertar com a gente. E também, claro, do meu amigo Fred Sanches Oliveira, Frederico Sanches Oliveira, Nelore FSOL, vai ofertar também grandes reprodutores. Põe o lote número 20 do Fred para mim, Fábio, por favor. Pode colocar o lote de número 20, é um dos touros de destaque do nosso leilão. Dá uma olhada, olha que touraço. E esse que é um filho do... Agora deu branco. Como é que chama o filho do titio lá da Colonial? Ganges da Colonial. Eu tá indo tudo de cabeça aqui, audiência. E aí acontece isso. Mas esse é o filho do Ganges, de avaliação muito boa. Põe o lote número 1 para mim, Fábio, por favor. Lote número 1, que é o destaque aqui do Marcelo, que é um touraço também. Pode colocar para a gente, por favor. Olha que carcaça, né? Impressionante. Esse biotipo que a gente falou, correção de umbigo, carcaça musculosa, olha a linha de dorso que tem esse touro, Esse é um filho do Bitelo, em vaca chocalho Niwak OL, lá do seu Paulo Lengruber. É um touro excepcional, corrigido de umbigo, muito bom de testículo, pelagem perfeita aí do animal, sem problema nenhum de pelagem, pouco chifre, baixote. Um touro, na minha opinião, o melhor touro do leilão. Da minha parte, pelo menos. E esse touro é importante a gente falar, a gente conversa-se tanto em precocidade, né? Dá uma olhada nas proporções que ele tem, e muitas vezes a precocidade é confundida com nanismo. Esse touro tem 800 quilos, gente. Ele é precoce porque ele é funcional perto do chão, agora ele tem estrutura e tem peso. Então é uma oportunidade muito especial hoje, Renata, e são 70 touros, tá ok? A gente conta com a audiência de todos vocês sintonizados aqui pelas lentes do SBA. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a vocês e prazer estar aqui participando mais uma vez e até lá, até o leilão daqui a pouco. Exatamente. Às 20h30 em ponto, nós entraremos no ar em definitivo com esses 70 reprodutores que ofertamos por conta da Fazenda Tradição, por conta da Agromix e também do Nelore FSOL. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Renata, é com você. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Sucesso aí na condução desse leilão. Bom, e a gente sai com imagens desses animais que serão ofertados hoje à noite, ao trio de qualidade. Nós já voltamos. Bom, agora é hora do Touros do Dia, do quadro Touros do Dia, uma parceria Canal do Boi, a Cemex, empresa parceira aqui do SBA. Nesse quadro você tem a oportunidade de adquirir sêmen de reprodutores das baterias de corte e também de leite da Central. Quem mostra o gado pra gente é Marcelo Solé. Olá, seja bem-vindo a mais um Touros do Dia. Esse quadro que a Cemex do Brasil criou juntamente com o Canal do Boi para trazer para você o que há de melhor na nossa bateria de corte. Touros realmente melhoradores, provados, que têm todo o potencial para poder agregar ainda mais valor genético e mais produtividade ao seu plantel. E para essa ocasião eu quero trazer à tela agora o excepcional Naviraí FIV Neon. Naviraí FIV Neon, ele é de propriedade da Agropecuária Pilon e é de criação da Agropecuária Naviraí. Falar da agropecuária Naviraí remonta ao grande saudoso Cláudio Sabino Carvalho, nosso querido Cláudio Sabino, que sempre buscou na sua seleção animais que aliassem várias qualidades inerentes ao zebu, principalmente ao Nelore. Ou seja, estrutura óssea forte, aprumos corretos, desenvolvimento de carcaça,
musculatura, precocidade, sendo que jamais se esquecendo um quesito, o quesito racial, né, que é uma das marcas fortes dessa seleção. O grande Naviraí FIV Neon é filho do Max, na Grande Trucada, uma das principais matrizes da raça Nelore em todos os tempos e uma das principais doadoras do trabalho da seleção Naviraí. Haja visto que ela possui 10 filhos em Central. Ele é top, 0,5% no PMGZ, transmitindo principalmente velocidade de ganho de peso e carcaça musculosa. Seu filho, que já apareceu na tela aí, o Raj FIV de Naviraí, foi destaque do último leilão Naviraí da Exposebu, sendo top 1% no PMGZ e já está contratado participando da bateria de touros da Cemex do Brasil. Está aí o grande Raj FIV de Naviraí, esse jovem reprodutor que demonstra todas as qualidades que o Neon transmite à sua progênie, que musculatura, estrutura, desenvolvimento, precocidade, né? Aliando também muita raça à sua progênie. Vocês observem que nós estamos com uma promoção especial dele a R$20 a dose para pacotes de 100 doses. É um preço bastante acessível para um touro com potencial tão grande quanto ele. As condições de pagamento são as mesmas, 8 parcelas sem nenhuma entrada, com parcela mínima de R$300. Você pode me consultar através desse telefone que está na tela, 47997473223, ou qualquer um dos nossos representantes em todo o território nacional. Basta acessar o site www.cemex.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos representantes, o mais próximo de você, que também vai te dar todo o apoio, todo o suporte necessário para a sua aquisição para essa estação de monta. É o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, Marcelo Solé. Bom, agora a gente vai até a Bolsa de São Paulo com Walter Puga Júnior, que traz os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. Mas antes, mercado financeiro, qual foi o fechamento da moeda americana hoje? Hoje teve alta, né, Puga? Boa noite para você. Boa noite a você, Renata. Boa noite a todos que acompanham Pecuária BR. De fato, escorado aí num movimento lá no exterior, né? Mercado externo, o dólar terminou em alta hoje. Aliás, o dólar não teve alta apenas frente ao real, também teve alta frente a outras moedas do mundo e terminou cotado, você vai ver, acima de R$ 3,27. Aqui no nosso mercado à vista, né, considerando aí dólar comercial como referência, a alta foi de mais de 0,5%, foi de 0,52%, estava ontem na faixa de 13,26, saltou para 13,27, foi a 13,27 mais 70 no fechamento. Agora, vale ressaltar que no mercado futuro, ou seja, nós temos dólar negociado no mercado à vista, o dólar comercial, e também o dólar futuro, né? Dólar futuro passou de 13,28, viu? Dólar para dezembro subiu 0,62%, portanto, o dólar negociado aqui no mercado futuro subiu mais do que o dólar no mercado à vista e passou de R$ 3,28. O câmbio apresentou muita volatilidade hoje, sendo precificado, além do movimento da moeda lá no mercado externo, por declarações sobre a reforma da Previdência, feita por autoridades do governo. Se a reforma não ocorrer, segundo Flávio Serrano lembrava, ele é economista sênior da agência Haitong, né? Ele disse que essa preocupação do governo de que a reforma é fundamental para equilibrar as contas é que acabou por desvalorizar o real frente ao dólar, que já vinha em alta no exterior. E causou também alguns problemas no mercado de ações. Viu? Nós tivemos hoje uma queda de novo no mercado de ações no Brasil. Mas vamos falar sobre o mercado de bezerro e de boi gordo, porque veja o fechamento dos negócios. Nós tivemos hoje, segundo o CPEA, uma alta para bezerro aí no Mato Grosso do Sul, né, onde o CPEA faz sua pesquisa. Então, o bezerro subiu para R$ 1.198,46 a arroba em média. Portanto, nós tivemos uma alta para bezerro no mercado, e você tem este valor aí na tela do seu televisor, para R$ 1.198,46 por cabeça, o que significa uma recuperação aí de 0,38%. Para se ter uma ideia, neste mês, bezerro que vinha em baixa está em alta agora, alta de 0,33% no levantamento do CPEA. Já se aproxima aí de R$ 1.200 por cabeça. Agora, boi gordo, no levantamento do CPEA, boi gordo negociado no interior de São Paulo perdeu preço hoje. Boi gordo recuou 0,18%, mais uma queda para as cotações do boi gordo, uma queda que já traz no mês o indicador boi gordo a R$ 139,25 por arroba, em baixa de 0,78%. Então tivemos
tivemos aí uma queda no mercado do boi gordo, como você pode ver, e a perspectiva é de que continue mesmo em queda. E você acompanha comigo agora o que acontece no mercado futuro, porque o mercado futuro do boi gordo, veja, opera com baixa também. Então, o boi gordo teve queda no mercado físico e queda também no mercado futuro. Contrato de boi gordo com vencimento em novembro caiu 0,35%, últimos negócios a R$ 141,75 a arroba nos últimos negócios. Até que recuperou um pouquinho, viu? Porque estava a 142,20 ontem, caiu para 141,70 hoje, agora 141,75. O boi para dezembro estava a 145,75 no chamado ajuste anterior, últimos negócios a 144,85. Já perdeu mais de 0,5% no ajuste da bolsa e perde um pouco mais agora. Boi gordo negociado para fevereiro estava a 143,20, caiu para 142,60, mas surpresa, boi gordo para fevereiro nos últimos negócios subiu agora há pouco. E esses negócios, vale ressaltar, né? Contam para amanhã. Boi gordo negociado para outubro, vencimento mais longo, outubro do ano que vem, também volta agora a operar na faixa de R$ 150 arroba, mas chegou a cair hoje para a faixa de 149, você tem na última linha da tela do seu televisor. Portanto, boi gordo sob pressão no mercado físico, sob pressão também no mercado futuro. E essas são as principais informações até este momento. Eu encerro por aqui a minha participação em Pecuária BR. Eu volto sinal para Campo Grande. Obrigada, Pulga, pelas informações. Agora, análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo com Isabela Camargo. Olá a todos. O equilíbrio entre o lento escoamento da carne bovina e a baixa oferta de animais terminados colaborou para que o cenário fosse de estabilidade na maioria das praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria nessa terça-feira, 7 de novembro de 2017. Entre as praças que tiveram mudanças, a gente observa que na maioria das vezes a gente teve ajuste positivo, então mais ajuste positivo do que negativo. Esse ajuste positivo pode ser justificado, pelo encurtamento das escalas que aconteceu nos últimos dias devido à compra, a pouca compra devido ao feriado prolongado. Vale destacar que a gente entra agora, no início do mês, nós entramos no início do mês, quando tem recebimento dos salários e também a primeira parcela do 13º. Isso pode colaborar para a melhora no escoamento da carne bovina e também para que os preços fiquem firmes. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, acompanhe agora a cotação do boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. A gente começa pela região sul, que segundo a Scott não houve alteração de preços. Agora a região norte, alta de R$1 em Paragominas, no Pará, e no norte do Tocantins também alta de R$1, nas demais praças tudo igual. Na região nordeste, segundo a apuração da Scott, também não houve alteração de preços. Região centro-oeste, alta de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alta também de R$1 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Próxima tela, centro-oeste, também teve alteração, queda de R$2 no sudeste de Mato Grosso. Nas demais praças, tudo igual. Região sudeste agora, alta de R$1 no sul de Minas. E alta também de R$1 no norte do estado de Minas. Finalizando aí a apuração feita pela Scott Consultoria, outra apuração feita pela agência Rural Business, que a gente sempre divulga aqui no Pecuária BR, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Na sua tela, a região sul do país, que segundo a Rural, teve alta de R$2 no Paraná. Na região norte, alta de R$1 em Tocantins e R$2 em Rondônia. Região Nordeste, alta de R$1 no Maranhão, nas demais praças tudo igual. Região Centro-Oeste não houve alteração de preços, segundo a agência Rural Business. E para a gente finalizar, região Sudeste, alta de R$1 em Minas Gerais. Bom, e o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Obrigada pela companhia. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.